Se estiver aparecendo para vocês, me confirma, por favor. Tá certinho. Tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Uma ótima quinta aí para todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre trabalho remoto, né, em equipe com o Microsoft Teams. Então, eu vou estar mostrando para vocês assim algo bem introdutório, né, para vocês começarem a ter uma noção de como funciona a ferramenta do Microsoft 365 para trabalho remoto com segurança, tá bom? Então a gente vai bater um papo aí durante um tempinho sobre esse assunto. E a primeira pergunta aí que a gente precisa fazer, né, o que é o Microsoft 365, né? O porquê que ele é importante para minha empresa? No dia a dia aí das empresas, a produtividade ela acaba sendo algo muito importante, né? Principalmente agora durante a pandemia, né? Que todo mundo está trabalhando de casa. Isso acaba sendo um desafio maior aí para as empresas de manter aí os funcionários engajados, todo mundo ali trabalhando o tempo todo, coisa que no escritório é mais fácil de ter esse controle, tem uma dinâmica maior aí. Então a ferramenta ela vem para auxiliar esse processo e nada melhor que ferramentas que possam transformar e otimizar a rotina dos seus colaboradores, né? Pensando nisso, a gente vai falar um pouco sobre a solução completa aí para o seu negócio, que no caso é o Microsoft 365, né? É, o Microsoft 365 nada mais é que um conjunto de aplicativos que são voltados para a colaboração, né, a eficiência e a segurança do seu time. O que isso significa? Significa que esse software ele conta com ferramentas como o antigo Office 365, o pacote Enterprise Mobility Security, que é o EMS, que influenciam aí diretamente no rendimento e o nível de proteção, né, dentro da sua empresa. Então é bem importante a gente salientar esses pontos. Existem várias ferramentas aí de produtividade, né? Mas a Microsoft ela se destaca não só pela produtividade em si, mas pela camada de segurança que ela oferece para o ambiente também. Aqui são algumas das ferramentas aí que estão inclusas no Microsoft 365, né? Ainda tem várias outras. As mais conhecidas aí que a gente conhece praticamente há muitos anos é o famoso pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, Outlook e outras aí, do pacote básico, né? É, Também tem as ferramentas aí do serviço online, que são o Exchange Online, o OneDrive for Business, o Microsoft Teams, SharePoint. E também temos as aplicações voltadas para a área de negócios, né? Que seria, aí a gente tem também o Microsoft Booking, o Power BI, o Dynamics e outras ferramentas da Microsoft. Nos planos mais completos, a gente tem aí também a parte de licenciamento do Windows, né? Então a gente tem aí todos os recursos do Windows 10 Pro, a parte de segurança, né, do Windows Defender, que é totalmente integrado aí com o Intune, tudo. Você acaba criando uma malha só e gerenciando basicamente tudo de um lugar só. Nós temos também o Windows Autopilot. O que seria o Windows Autopilot, Felipe? É você fazer deploy em massa de equipamentos no seu ambiente. Imagine uma empresa aí com 500 colaboradores e você precisa fazer aí um deploy de Windows ou de aplicações, né, ou seja o que for, mas principalmente deploy de uma instalação nova de Windows, o seu time de TI não vai ser viável ele instalar todos esses computadores de forma manual. Então, existe a questão do Windows Autopilot, que seria você fazer o deploy dos equipamentos ali de forma automática, já vem com todas as configurações, perfis, aplicações instaladas, a parte de segurança, BitLocker ativado,
Então, existe essa ferramenta também para facilitar, né, no uso corporativo. E também existe a parte de implantação automática do Office, né? Talvez não seja o caso de um ambiente tão grande, porém você tem aí um parque de 30, 40 máquinas e você precisa fazer um deploy do Office. É possível fazer isso utilizando o XML, umas coisas, e integrando com políticas de grupo, aonde a partir do momento que essa política for aplicada aí numa máquina, ela vai fazer o download da aplicação e vai fazer toda a instalação de forma automática. Nós temos também aí a parte do EMS, né, que é o Enterprise Mobility Security, que contém aí algumas ferramentas como a proteção de aplicativos Office Mobile, que seria basicamente você criar aí uma malha de segurança corporativa. Imagina um cenário onde o colaborador usa o seu próprio telefone no trabalho para enviar e-mails, pegar dados ali no OneDrive, e você quer evitar que esses dados sejam vazados para WhatsApp e coisas que não sejam corporativas. Então você consegue criar uma malha dessas aplicações onde o que é corporativo só pode ser copiado e colado ou enviado nas aplicações corporativas. Então, um exemplo seria uma planilha aí de fechamento de mês. Esse colaborador ele não conseguiria copiar isso para o WhatsApp ou para o Gmail pessoal dele, tá? Isso vai ser bloqueado. Ele somente vai conseguir dentro das aplicações da Microsoft. Isso é bem importante para evitar vazamento de dados dentro da empresa. Nós temos também aí a parte de gerenciamento de dispositivos do Windows 10, né? Então, você acaba controlando todas as estações aí através de um painel só, a questão de patches, a parte de segurança, você consegue limpar os computadores remotamente. E também temos aí a limpeza seletiva dos dados corporativos. Isso também entra para os computadores e para os telefones celulares, né? Sejam corporativos ou dispositivos BIOD, né? Então, um exemplo, se um colaborador for roubado e tiver dados corporativos naquele telefone, é possível fazer a limpeza seletiva desses dados de forma remota, de forma que a pessoa que ficou com esse telefone não vá conseguir ter acesso a esses dados sensíveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Microsoft Teams, né? Ele é um hub de produtividade, basicamente, onde ele consegue suprir a necessidade da empresa ter várias aplicações de fabricantes diferentes, deixar suas informações descentralizadas. Então, a ideia dele é manter tudo dentro de um ambiente só, para que facilite aí a sua gestão e a segurança, o compliance, né, tudo isso. Então, basicamente, aí o Microsoft Teams, ele consegue suprir aí várias aplicações que são conhecidas no mercado, né, como o Evernote, que seria aí o substituto do OneNote, que tudo isso também pode ser integrado dentro do Teams, o Skype, o Zoom, o WhatsApp, o Telegram, né, e o Slack, que são aplicações para comunicação interna, o Trello, né, que seria a parte aí de fazer Kanbans, que seria substituído aí pelo Planner, o SurveyMonkey, que seria a parte de pesquisas, você pode usar aí o Forms, o YouTube, né, também, existe uma plataforma de vídeos dentro da Microsoft, que seria o Microsoft Stream. Existem outras aplicações aí, a gente trouxe as principais aí que são mais conhecidas para vocês. É importante salientar aí que a Microsoft, dentro do Teams, ela tem integração com todas as aplicações dela. Você consegue integrar todas as aplicações da Microsoft dentro do Teams e hoje em dia eles sempre colocam mais aplicativos, mas se eu não me engano, hoje em dia a gente já tem aí compatibilidade com uma média de 500 ou 600 aplicativos de terceiro também que podem ser integrados. Eles não se limitam só às aplicações da Microsoft. Então, é possível aí integrar bastante coisa, mesmo com ferramentas terceiras dentro das soluções da Microsoft.
Agora a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a parte de segurança, né? Os 4 pilares aí de soluções inteligentes, né? De gerenciamento de risco e conformidade. Então, a gente sempre começa falando sobre o pilar ali de baixo, né? O pilar mais inferior, que seria o compliance management. Eh, Esse pilar ele visa simplificar a avaliação, né? E a mitigação dos riscos de maneira mais automatizada, fornecendo aí uma visibilidade e percepções para ajudar vocês a atender os requisitos de conformidade aí da lei. É bem importante, tanto que esse é o principal pilar aí, e ele praticamente abrange os três de cima aí. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Information Protection e Governance, né? É onde vocês vão ter aí a oportunidade de conhecer melhor os seus dados, proteger e controlar esses dados aí dentro do seu ciclo de vida em um ambiente corporativo, né? E muitas vezes esse é o principal ponto de partida para muitos clientes em sua jornada moderna de conformidade, né? As empresas querem se tornar compliance, mas elas não sabem nem o que tem dentro do seu ambiente, né? Então, saber quais dados estão que elas possuem, colocar políticas flexíveis, né, que sejam amigáveis aos seus usuários finais, para que isso possa gerar resultados de seguranças e conformidade, né? Usando mais automações e inteligência. Porque se a empresa ela começar a criar muitas políticas que engessam todo o processo, isso vai atrapalhar muito a questão da produtividade. Então, existe aí uma linha sutil entre a produtividade e a segurança, né? Se elas não estiverem muito balanceadas, pode ter produtividade demais e risco, ou ter segurança demais e falta de produtividade. Então, é legal tentar balancear isso para que não prejudique no dia a dia dos seus colaboradores, mas que mantenha aí o ambiente totalmente protegido. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Insider Risk Management, né? Que é o nosso terceiro pilar aí. Os riscos internos, né, eles costumam manter os donos de empresas muito preocupados, porque um vazamento aí de informações pode ser muito prejudicial a uma empresa, pode ser um projeto muito sensível e isso pode acabar indo parar na mão dos seus concorrentes, né? Então, identificar e ser capaz de agir aí sobre os riscos internos é algo muito crítico para as empresas, né? A capacidade de identificar e gerenciar rapidamente esses riscos, sejam de pessoas internas ou pessoas externas, né, que têm acesso ao seu ambiente corporativo, é importante, e também é importante minimizar o impacto negativo nessa conformidade corporativa, né? Posições competitivas de negócios e também a questão da reputação da marca é uma prioridade aí para as empresas em todo o mundo. Então é importante tentar manter essa segurança, né, para manter aí a integridade e as informações sensíveis da empresa. Então tudo isso existe dentro da Microsoft e vocês podem utilizar essas ferramentas aí para facilitar a identificação e a tomada de medidas sobre os riscos críticos internos, tá? E por último aí, mas não menos importante, né, a gente tem o pilar de Discover e Responde, né, que seria a parte da descoberta eletrônica. Ela permite que vocês sejam capazes de descobrir dados relevantes dentro da sua empresa. Sei lá, teve começou uma investigação aí e você precisa levantar dados para gerar provas aí a favor da empresa, referente a um vazamento. E essa ferramenta é muito importante e relevante aí para as investigações internas, né? Os casos de litígios ou as solicitações regulatórias, né? Para responder elas com total eficiência e evitar aí é, ser multado, né? Coisas do tipo, principalmente agora aí com o início da LGPD, é muito importante vocês terem essas ferramentas aí do lado de vocês para que possa servir aí como um braço direito nessas tratativas.
E é importante vocês tentarem centralizar tudo isso numa ferramenta só, né? Porque se vocês começarem a usar uma ferramenta aqui para uma coisa, outra ferramenta para outra, vocês vão ficar movendo dados para dentro e para fora da empresa, para sistemas externos, e isso também pode aumentar aí um risco de vazamento, tá? É bem importante a gente sempre pensar que quanto mais espalhado está o nosso dado, menos controle a gente tem sobre eles. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre alguns recursos, né? Já voltando um pouco para a parte ali do usuário, do usuário final, né? A gente estava falando um pouco agora sobre o core ali do Microsoft 365, mas agora a gente vai entrar um pouco na parte onde o usuário final ele vai ter mais contato, né, com esses recursos. Então, um dos recursos que eu vejo aí mais importantes e essenciais para uma empresa é o duplo fator de autenticação, né, o MFA. O MFA, né, ele é um processo em que o usuário é solicitado durante o evento de entrada aí no Microsoft 365 para colocar informações adicionais de acesso, né? Esse prompt ele pode ser para inserir um código no celular ou fornecer uma impressão digital. Quando você precisa de uma segunda forma de autenticação, a segurança ela é altamente aprimorada, né? Porque esse fator adicional não será algo fácil de ser obtido ou duplicado por um invasor. Então, imagine um cenário onde o diretor de uma empresa, que são as pessoas sempre mais visadas aí para golpes, né? A senha dela acabou vazando, ela fez um cadastro num site com as credenciais corporativas e houve um vazamento aí, algo que tem acontecido com bastante frequência, e as credenciais deles são comprometidas, tá? Isso é um grande problema, porque ele vai ter muitas informações ali sigilosas, muitas coisas ali que não poderiam ser expostas, né? Às vezes essas informações podem ser coletadas por um hacker e vendido para concorrentes. Então, se ele não usa um MFA, basicamente a única proteção que ele está tendo ali entre entrar ou não entrar na conta dele é a senha. E a senha, hoje em dia, a gente sabe que não é só as senhas não é algo tão seguro aí para a utilização em qualquer ferramenta, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente pessoal aí também, nas redes sociais, no LinkedIn, no site da Amazon, qualquer serviço hoje é altamente recomendado que vocês configurem o duplo fator de autenticação. Então, ao configurar aí o duplo fator de autenticação, né, a gente vai ver aqui no próximo slide, ele permite vocês terem aí formas de validar a sua identidade, como a gente já tinha comentado. Tem a validação da senha, você pode receber aí mensagens de SMS ou notificações em aplicativos de autenticação, no caso da Microsoft, é o Microsoft Authenticator, ou também a parte de biometria, né, com impressão digital, íris ou reconhecimento facial. Vou tomar uma água aqui. E a camada de proteção de acesso, ela funciona dessa seguinte forma. Eu coloquei esse gráfico aí para dar uma ilustrada para vocês. Então, o conceito do MFA é manter aí várias camadas de proteção de forma que seja difícil obter acesso à sua conta. Então, aí é uma combinação da senha forte mais a verificação no seu dispositivo móvel que vai garantir que o acesso seja aprovado. Então, mesmo que se você tem um MFA configurado e a sua senha é vazada, se o invasor não tiver o seu celular em mãos, coisa que vai ser muito difícil, né? Ele não vai ter acesso à sua conta. Então, é muito importante que vocês sempre configurem o duplo fator de autenticação, seja no ambiente corporativo ou no dia a dia de vocês da vida pessoal, tá, pessoal? Vamos aqui agora para o próximo slide. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Endpoint Defender, que é uma das ferramentas aí da Microsoft para garantir a segurança aí dos pontos de extremidade, né? O Microsoft Defender, ele é uma solução aí de segurança, né, de pontos de extremidade, holística que fornece
segurança em nuvem, né? Gerenciamento de vulnerabilidades baseado em risco, redução da superfície de ataque, proteção de última geração habilitada aí pela nuvem, né? E baseado em comportamento. Então é legal que ele tem uma inteligência aí por trás para identificar possíveis riscos para o seu ambiente. Ele também tem a parte do EDR, né, que é a detecção e resposta de ponto de extremidade, a investigação e correção automática de invasões, de ações ali que precisam ser tomadas, serviços de busca gerenciadas e também as APIs avançadas, né, e gerenciamento da segurança de forma unificada. Então, é possível integrar aí outras coisas aí com essas APIs, bem legal, não é uma ferramenta limitada ali somente aos recursos internos da Microsoft. Aqui nós temos alguns pontos, né, que são importantes sobre essa ferramenta, né? A gente tem aí 6 pontos aí que eu vou estar citando para vocês. O primeiro deles é que com a descoberta de vulnerabilidade de configuração incorretas ali em tempo real, você consegue aliar a sua segurança e o TI, né, ao gerenciamento de vulnerabilidades e ameaças ali da Microsoft para ajudar a sua empresa a descobrir, priorizar e corrigir as vulnerabilidades e as configurações incorretas no seu ambiente de forma rápida, né, antes que vocês sofram qualquer tipo de invasão. Com o acesso a monitoramento e a análise de ameaças em nível de especialistas, né? Então, isso permite que você capacite, né, que os seus colaboradores sejam capacitados ali com o seu centro de operação, com os especialistas da Microsoft em ameaças desse tipo, né? Então, basicamente, vocês vão ter um conhecimento profundo aí de monitoramento de ameaças avançadas, análises e suportes aí para identificar ameaças importantes no seu ambiente. Um outro ponto aí que nós temos é com a agilidade, né, do alerta, a correção e em grande escala aí com automação. O que significa isso? Que vocês consigam investigar automaticamente os alertas e resolva essas ameaças que são complexas em questão de minutos. Então, isso permite que vocês apliquem essas práticas recomendadas e algoritmos de tomada de decisão inteligente para determinar se uma ameaça ela está ativa e qual ação deve ser executada aí em relação a ela. Com o bloqueio aí de ameaças, né, e malware sofisticado, permite que vocês protejam-se contra ameaças aí baseadas em arquivos e sem arquivos também, né? Não necessariamente as ameaças aí vêm através de anexos, né? E também existem a questão dos malwares e tudo isso o ambiente vai ajudar vocês a se protegerem com uma proteção aí de última geração que a Microsoft sempre está evoluindo. Temos aí também a detecção e resposta a ataques avançados, né, com o monitoramento comportamental. Isso permite que vocês identifiquem os ataques e explorações aí de zero day, né, dia zero, utilizando a análise comportamental avançada e também a questão de machine learning, né? Isso é bem legal, bem importante aí para que vocês possam tomar uma ação de forma rápida. E também, por último, aí temos a eliminação dos riscos e a redução da superfície de ataque, tá? Então, é uma introdução aí, algo bem básico sobre o Microsoft Defender. Se vocês tiverem interesse aí, existe toda uma documentação já no site da Microsoft, onde vocês conseguem aí consultar mais informações sobre a ferramenta. Vamos passar aqui para o próximo slide. Agora a gente vai falar um pouco aí sobre o Microsoft Intune, né? O que é o Microsoft Intune, Felipe? Ele é um serviço baseado em nuvem, que se concentra aí basicamente no MDM, que é o gerenciamento de dispositivos móveis, e o MAM, né, que seria o gerenciamento de aplicativo móvel. Então,
permite que você controle como os dispositivos da sua organização são usados, incluindo aí telefones celulares, tablets, laptops, e você também pode configurar políticas específicas para controlar certos aplicativos. Por exemplo, você pode permitir que e-mails enviados, é, que e-mails, né, sejam enviados para pessoas de fora da sua organização. É, você consegue impedir isso. Então, existem outros exemplos. Deixa eu pegar um outro aqui para ficar mais claro para vocês. Vocês não permitem que os seus colaboradores acessem, por exemplo, o webmail corporativo através do browser, somente através do Outlook. Então, vocês conseguem criar uma política ali, mobile, por exemplo, onde você não vai permitir que ele faça logon através do Outlook Web Access do browser do celular, somente através da aplicação homologada da Microsoft, que é o Microsoft Outlook, instalado no seu dispositivo móvel. É possível também você criar políticas ali de conformidade, né? Onde você impede que dispositivos móveis aí que estejam roteados ou com jailbreak sejam inseridos no seu ambiente, que são coisas ilegais ali, e isso pode gerar um certo risco para o seu ambiente corporativo. E existe aí um mar de possibilidades de políticas que você pode criar, seja aí combinação de Intune com acesso condicional, onde você não onde você permite que a partir do IP da sua empresa seja mais liberado o acesso, porque você sabe que eles estão ali dentro do seu próprio perímetro corporativo. Porém, se ele tiver externo, né, você vai exigir ali que ele tenha camadas de autenticação a mais para autenticação, para garantir que ele não esteja sendo vítima de golpe. Existe bastante coisa aí nesse sentido. Então, o Intune ele também permite, né, que as pessoas na sua organização usem os seus dispositivos pessoais para trabalho. Então, seria o BIOD, né, Bring Your Own Device. Ele permite que as empresas aceitem esses dispositivos, porém, com algumas políticas mínimas ali para garantir a segurança. Por exemplo, ter uma senha de desbloqueio na tela do celular, isso é o mínimo, porque se você vai permitir que o seu colaborador use os dados corporativos no seu telefone, o mínimo que você tem que pedir para ele é que isso tenha uma senha, pelo menos para desbloquear o celular. Imagine, qualquer pessoa que pegar o telefone dele vai ter acesso aos e-mails corporativos dele. Então, você consegue colocar essas políticas de conformidade para serem cumpridas. Se o telefone não cumprir as conformidades que você configurar, ele não vai ser elegível a ser integrado aí com o ambiente da Microsoft, tá? Então, o Intune ele ajuda a garantir aí que os dados da sua organização permaneçam protegido e pode isolar os dados aí da organização dos dados pessoais, né? Que foi o que eu comentei num slide mais anteriormente. Aqui são alguns pontos aí, né, do Intune, que são os 3 pilares dele aí que a gente costuma falar, né? O Intune ele permite que você gerencie os dispositivos usando uma abordagem que seja mais adequada para a sua empresa, totalmente personalizável. Então, para dispositivos que sejam de propriedade da empresa, aquele telefone que a empresa dá para o colaborador, ele assina um termo, convém aí a empresa ter um controle total sobre esse dispositivo. Afinal, é da empresa e ele deve ser usado só para aqueles fins. Então, a empresa ela consegue colocar configurações mais contundentes ali dentro, né? Você consegue, por exemplo, bloquear a câmera do telefone, a utilização de certos aplicativos como WhatsApp, Facebook, você consegue bloquear isso, você consegue bloquear a utilização do Bluetooth. Então você consegue deixar um telefone mais limitado ali, né? Deixar ele da forma que a política da empresa acha que é necessário. Então, nessa abordagem aí, os dispositivos e os usuários devem inscrever-se no Intune, né? E depois de inscritos, eles vão começar a receber essas regras no seu dispositivo e as configurações por meio das políticas configuradas através do Intune. Então, por exemplo, você pode aí definir que tem a questão do PIN, né, criar uma conexão VPN já
configurar a proteção contra ameaças e muito mais. Então, a partir do momento que você entrega esse dispositivo para o colaborador, ele já vai vir com todas essas políticas configuradas. Também temos, passei sem querer aqui. Também temos a questão do BIOD, né? Que seria o Bring Your Own Device, que seria quando o colaborador está utilizando o seu próprio dispositivo móvel aí para trabalhar. Nesse caso, a gente não consegue restringir tanto o telefone por não ser de propriedade da empresa. Isso seria considerado aí uma invasão de privacidade. A gente não pode limitar o uso pessoal dele no seu próprio aplicativo, no seu próprio dispositivo, né? Então, existem políticas que são mais específicas para casos de BIOD. Então, por exemplo, os usuários eles vão registrar os seus próprios dispositivos se eles desejarem ter acesso total ali aos recursos da organização. Ou se esses usuários só quiserem acessar o e-mail, por exemplo, ou o Microsoft Teams, eles vão precisar usar aí essas políticas de proteção de aplicativos, né, que exigem o MFA para usar os aplicativos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Quando os dispositivos são registrados e gerenciados no Intune, o administrador ele pode, por exemplo, ver os dispositivos registrados e obter aí um inventário dos dispositivos que acessam os recursos aí da organização. É possível também configurar os dispositivos para que eles atendam aos padrões de segurança de integridade. Então, você não vai querer que uma pessoa com jailbreak no telefone acesse a sua rede, porque provavelmente vai ter algo malicioso naquele dispositivo. Você consegue enviar aí certificados por push para os dispositivos para que os usuários aí possam facilmente acessar a sua rede Wi-Fi ou acessar uma rede VPN, né, para se conectar à sua rede corporativa. É possível também confirmar relatórios sobre o uso dos usuários e dispositivos que estão em conformidade ou não. E também a gente consegue remover os dados da organização de um dispositivo, caso ele seja perdido, roubado, ou o colaborador saia da empresa. Isso é muito importante. As empresas que não têm esse controle, dependendo da forma que um colaborador sai da empresa, ele pode muito bem levar os dados corporativos junto com ele e fazer algum mal aí ou vazar informações da empresa. Então é muito importante que vocês tenham esse controle dos dados dentro da empresa e que vocês possam apagar de qualquer dispositivo caso seja necessário. No caso do MAM, né, do gerenciamento de aplicativos, no Intune, né, isso foi projetado para proteger os dados da organização no nível da aplicação, incluindo aí aplicativos personalizados e aplicativos da própria loja. O gerenciamento de aplicativos ele pode ser usado aí em dispositivos pessoais e de propriedade da organização. Então, por exemplo, quando os aplicativos são gerenciados, né, através do Intune, os administradores eles podem adicionar, atribuir aplicativos móveis a grupos de usuários. Então, ele pode definir que o financeiro pode ter certos aplicativos, a área fiscal outros, a produção não vai ter nenhum outro aplicativo mais específico. Então, você consegue definir quais telefones vão ter quais aplicativos, tá? Então, é bem legal isso. Você consegue criar uma granularidade dentro do seu ambiente e não permitir que todo mundo use até mesmo coisas que não sejam referentes ao trabalho. Configurar esses aplicativos, né, para iniciar e executar as configurações específicas habilitadas, né, e atualizar também esses aplicativos que já estão no dispositivos, é possível fazer através do Intune. Então, se saiu um update, você consegue forçar isso sempre através do painel. É como se fosse um WSUS, basicamente, né? Você consegue lançar patches aí para os dispositivos. Também é possível conferir relatórios aí sobre quais aplicativos são usados e acompanhar o uso deles, né? Até mesmo fazer aí uma limpeza seletiva, removendo somente os dados da organização referente a esses aplicativos. Também, por último, aí temos a questão da conformidade e do acesso condicional, né? O Intune aí ele se integra com
com o Azure AD, né, para habilitar aí um amplo conjunto de cenários de controle de acesso, né? Então, isso permite que a gente consiga exigir que os dispositivos móveis aí tenham, como que eu posso dizer, estejam em conformidade com os padrões de organização da empresa, né, da organização definidos no Intune, antes de acessar aí qualquer recurso dentro da rede, né, como e-mail, SharePoint, da mesma forma que você pode bloquear os serviços, né, para que eles só sejam disponibilizados para um conjunto específico de aplicativos móveis. É bem legal isso. Deixa eu só arrumar aqui o meu... Aqui, consegui. Estava tampando a minha tela. Vamos aqui para o próximo slide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o SharePoint e o OneDrive. É algo bem que muitas pessoas aí têm dúvidas, né, da diferença aí sobre as duas ferramentas. O OneDrive e o SharePoint, eles oferecem aí armazenamento, né, no espaço em nuvem da Microsoft. Significa aí que os seus dados eles são armazenados com segurança nos data centers da Microsoft. Então, quando você acessa aí os seus documentos, a Microsoft, você está acessando isso diretamente de um data center da Microsoft para o seu telefone ou para o seu computador. O uso aí do armazenamento, né, é onde a maior parte da confusão entre os usuários acontece, né, porque ambas as ferramentas são ótimas para armazenamento em nuvem, mas às vezes elas não sabem a diferença entre uma e outra, né, qual a finalidade de cada uma. O OneDrive, ele é o seu próprio armazenamento pessoal, e é ali que você deve colocar, né, os documentos e os arquivos que você não deseja que outras pessoas da sua organização acessem. Então, por exemplo, talvez você esteja trabalhando num documento que ainda não está pronto e você não quer que isso seja público. No máximo que você vai fazer ali é compartilhar com os seus colegas de trabalho que estejam te ajudando. Então, nesse caso, você deve armazenar ele ali no seu OneDrive. Embora ele seja privado, né, você pode compartilhar ele com algumas pessoas, mas a sua organização como um todo não vai ter acesso a ela sem a sua permissão. Tá? Já o SharePoint, né, ele, por outro lado, é o armazenamento em nuvem colaborativo, onde você armazenaria ali os documentos no qual você deseja colaborar com um grupo de colegas de trabalho. Então, por exemplo, digamos que você esteja trabalhando em um projeto que requer a contribuição de várias pessoas. Se você armazenar isso no SharePoint, qualquer pessoa do seu grupo vai ter acesso ali para visualizar e até mesmo editar o documento, se você definir as permissões para isso, claro. E também o SharePoint é onde tudo dentro do Teams é armazenado. Isso ocorre porque o Teams, na essência dele, né, no core dele, no back-end, é uma ferramenta de colaboração e toda a estrutura dele é feita dentro do SharePoint. Uma forma legal aí, uma dinâmica que eu vi, que eu achei bem legal, de como saber exatamente a diferença entre o OneDrive e o SharePoint. O OneDrive é one, é eu, né? Somente particular. E o SharePoint, o nome já diz, é share, compartilhar. Então, seria ali um local público, tá, pessoal? Então, é legal ter essa dinâmica aí para assimilar a diferença entre as duas ferramentas. A gente tem a questão da segurança, né? Falar um pouco sobre a segurança aí do SharePoint e do OneDrive. Tanto o OneDrive quanto o SharePoint, eles incluem aí recursos de segurança da Microsoft que garante, né, que os seus dados estejam protegidos aí o tempo todo. Toda a comunicação do OneDrive for Business e do SharePoint na internet, eles usam conexões criptografadas. Portanto, durante todo o tempo que você acessa os seus dados, eles são criptografados para evitar acesso não autorizado, né? Então, não é possível, por exemplo, um invasor interceptar pacotes ali e conseguir acessar as informações dos seus arquivos. Também tem a questão aí do BitLocker, né, que é implantado para o OneDrive for Business e SharePoint Online em todo o serviço. Enquanto o BitLocker ele criptografa todos os dados em um disco, né, a criptografia por arquivo ela vai ainda mais longe.
Isso inclui uma chave de criptografia exclusiva para cada arquivo que você tem. E além disso, cada atualização de cada arquivo é criptografada usando sua própria chave de criptografia. Então, antes deles serem armazenados, as chaves do conteúdo criptografado são armazenadas em locais físicos separados do conteúdo. Então, a chave não fica armazenada juntamente com o arquivo, tá? Também temos aí a questão do acesso em qualquer lugar, né? Os dados de ambos os serviços, eles podem ser acessados pelos usuários de praticamente qualquer lugar aí que tem uma conexão com rede, uma conexão com a internet. O principal motivo para usar o armazenamento baseado em nuvem é a facilidade do acesso dos arquivos de qualquer lugar, né? Como os usuários, você pode acessar suas informações de qualquer dispositivo, de qualquer lugar que você esteja. Um exemplo que eu posso dar para vocês é um executivo que talvez esteja em viagem no aeroporto e ele tem um arquivo no OneDrive dele, onde ele estão precisando lá dentro da empresa naquele momento e ele não está com a máquina dele ligada ali no aeroporto e só ele tem aquele arquivo. Se alguém entrar em contato com ele, eu preciso ter acesso ao arquivo tal, aquela planilha de fechamento. Ele, pelo próprio telefone celular dele, ele consegue fazer o compartilhamento, né, dar acesso a outra pessoa dentro desse arquivo de forma aí automática, tudo através da internet, sem precisar mandar um anexo para alguém, e somente dar acesso a essa pessoa para que ela possa ver esse documento, tá? Isso é bem legal. Por último, o último item que nós vamos falar aqui agora é o Microsoft Teams, né? O famoso Microsoft Teams. Dado aí a nossa crescente dependência de aplicativos de colaboração, né, durante a pandemia, a colaboração ela acaba sendo baseada em nuvem, totalmente em nuvem. E é vital que a gente consiga dobrar essa segurança, né? A Microsoft ela se esforça muito para impor aí as verificações de segurança e conformidade para o aplicativo do Microsoft Teams. Eles têm hoje, só para vocês terem uma noção, a Microsoft, com o Teams, eles têm milhões de usuários em todo o mundo. E eles fazem de tudo para manter essa ferramenta protegida aí contra as ameaças cibernéticas. O Teams, também, como todas as outras ferramentas, ela tem aí vários recursos de segurança aí que rodam por trás. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A gente ainda tem aí uns 8 minutinhos para falar, então dá tempo de terminar esse slide. A gente consegue aí integrar, né, dependendo da forma que está configurado o seu ambiente, existe a questão do duplo fator de autenticação, o single sign-on, se for um ambiente híbrido, né, integrado aí com o seu Active Directory local, on-premise, e também existe a questão da criptografia de dados, né? O acesso ao aplicativo ele é protegido por autenticação em todo o aplicativo e com toda a organização. Tudo é um acesso só, né? Todo usuário, tudo que ele vai fazer dentro do ambiente da Microsoft é com um usuário e senha único. Então, existe essa questão dentro da Microsoft, do Azure AD também, né? De SSO, que seria o Single Sign-On, e também a criptografia de dados aí em trânsito e em repouso, né? Que foi o que a gente falou agora há pouco das chaves de criptografia. Existe também aí a proteção avançada contra ameaças, que seria o ATP. O ATP ele se aplica aí a qualquer aplicativo de negócios, seja de produtividade, que lida com conteúdos, né? Arquivos, etc. Você pode determinar aí se algum conteúdo é malicioso, bloqueando o acesso dele imediatamente. Então, se por acaso um arquivo com uma extensão maliciosa for enviado aí através do Teams, se você tiver já configurado as suas políticas, ele vai ser barrado. Também temos aí a questão do anexo seguro, né? Semelhante ao ATP, o recurso de anexo seguro permite que os administradores criem políticas aí para lidar com anexos suspeitos, né? E mal intencionados. Então, além dessas medidas de segurança, né, a Microsoft também dá atenção especial à questão da conformidade. Ela oferece aí aos usuários, aos administradores, inúmeras maneiras aí de manter a conformidade do aplicativo. Por exemplo,
vocês podem definir barreiras para evitar que dois indivíduos de áreas distintas se comuniquem entre si. Então, sei lá, um cara da controladoria não pode ter contato com um cara da produção, da linha de produção. Então, é possível criar essas barreiras para que, se o cara da produção buscar o nome do cara da controladoria lá no Teams, vai dar que não existe. Eles conseguem criar uma barreira invisível entre grupos. Você também consegue armazenar aí políticas de retenção de dados, né, nas equipes, para evitar, para armazenar, no caso, né, informações aí por um período determinado pela regulamentação, né, e retirar dados desnecessários com o tempo, né. Isso é bem importante aí por conta da LGPD. Outros destaques de recursos aí de conformidade que a Microsoft inclui seriam aí a conformidade da comunicação, né, que permite você fazer varreduras da comunicação interna para garantir a conformidade com as políticas internas. Então, você consegue fazer buscas dentro da ferramenta para ver se não estão falando sobre coisas ilegais, coisas que não são permitidas aí pelas regras da empresa. Também existe a prevenção contra a perda de dados, né, o DLP, que permite que você evite que os usuários aí compartilhem dados confidenciais com pessoas inadequadas, partes que não são da empresa, né, que vazem informações aí do ambiente. Também temos aí a questão do e-discovery, que permite que vocês pesquisem dados antigos, né, para que vocês possam aí responder a intimações regulatórias e coisas do tipo. Retenção legal também permite vocês preservar aí os dados durante litígios em andamento, então você consegue deixar aqueles dados congelados, mesmo que o colaborador apague por algum motivo, durante o litígio esse dado é preservado para a investigação. Temos também a pesquisa de conteúdo de conformidade, que permite exportar dados pesquisados e filtrados, né, para o suporte de conformidade. Então, vocês conseguem ter todo esse controle dentro do ambiente e das ações que os colaboradores estão tomando dentro da ferramenta. E por último, a auditoria e relatórios, né? A Microsoft permite que vocês definam alertas e relatem eventos de auditoria por meio de pesquisas de registro de auditoria. Então, qualquer ação ali que vocês já tenham configurado um alerta, vai gerar uma notificação para os administradores que forem configurados. Basicamente, pessoal, era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês, tá? O tempo aí deu certinho da apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa breve apresentação que eu fiz para vocês da suíte Microsoft, de toda a parte de segurança. Felipe, tem uma perguntinha aqui que alguém mandou. Eu sinto muita dificuldade em fazer pessoas acreditarem em cloud, ou mesmo nas vantagens de uso do OneDrive e SharePoint. Eu faço exemplos para mostrar de forma simples e didática. Como você sugere desmistificar essa cultura, principalmente do pessoal da época do e-mail? A gente tem só essa perguntinha. Ah, certo. Realmente isso é bem complicado, né? As empresas hoje, elas têm muita cultura de querer achar que ter os dados dentro da própria empresa é mais seguro do que deixar na nuvem. Porém, elas não têm noção do investimento de segurança necessário para manter os dados seguros dentro da empresa. Normalmente os dados só estão num servidor, mas não estão protegidos. Elas estão correndo riscos ali, por exemplo, de um desastre natural. Às vezes nenhum backup é feito ali de forma efetiva. O principal argumento que eu sempre dou, né? Eu trabalho com consultoria disso, de implantação, de convencer o cliente a vir para a nuvem. Então a gente sempre explica para o cliente que estar os dados na nuvem é mais seguro. A Microsoft ela tem milhões de data centers, vários data centers aí ao redor do mundo, com seguranças de ponta, coisas que as empresas hoje em dia nunca teriam condições de pagar para ter esses recursos, replicação em todos os locais.
E é aquilo, né? Se os dados estão locais e der um problema de disco, qualquer coisa, esses dados vão ser perdidos. Na nuvem, não. Nunca vai ser perdido aquele dado, a não ser que o usuário apague, mas mesmo assim existem as retenções, existem os backups que podem ser feitos das ferramentas em nuvem, também existe backup para arquivos em nuvem. Então, esse é o principal argumento. É muito simples essa questão, porque estar na nuvem, você vai ter toda uma gama de segurança que empresas, eu falo que nós, meros mortais, nunca vamos ter dinheiro para investir na nossa empresa. Então, esses serviços SaaS, que é o Software as a Service, né, que você paga uso sobre demanda, você utiliza ambientes mega seguros, pagando somente aquela parcela pequena por usuário. Então, o investimento é muito menor para você ter uma segurança praticamente gigantesca. A Microsoft ela tem que cumprir protocolos de segurança e compliance de regulamentações do mundo inteiro, coisas que talvez a sua empresa ela não atenda. Então, você estar num ambiente em cloud 100% compliance como o da Microsoft é praticamente um grande passo aí para você estar legal aí com a LGPD. Esse é um dos principais pontos hoje, já com a LGPD. Você já vai estar meio caminho andado para estar regularizado aí com essa política. Legal. O Edson perguntou aqui como mostrar isso através de valores. Eu acredito que entra nisso que você falou, se você quiser acrescentar alguma coisa. É questão de ter a questão do risco, né? Uhum. Qual é o risco de uma empresa ficar parada aí no caso de uma falha num servidor, num file server local? Quanto tempo uma empresa levaria aí para ter uma recuperação desses dados? Tem toda a questão de um ROI aí nessa questão, fora as questões de segurança, né, que eu falei aqui na última pergunta. Para uma empresa ela ter toda essa segurança, ela vai gastar muito dinheiro. Então, é muito mais vantajoso. Tem a questão do CAPEX e do OPEX, essa política, essa mentalidade. É questão de tentar apresentar, mostrar isso em números ali, as vantagens de se utilizar isso em nuvem e a questão de investimento, né? Para você hoje comprar equipamentos para dar mais segurança para o seu ambiente on-premise, você vai precisar ali de CAPEX, né? Você vai precisar gastar dinheiro para comprar os equipamentos. Coisa que, quando você está utilizando soluções em nuvem, você utiliza o OPEX, né? Você não vai desembolsar todo o valor de uma vez só, de forma antecipada, né? Você vai ter ali o custo mensal. Então, isso para as empresas, até empresas pequenas, a gente faz muito projeto para small business, empresas pequenas e médias. Elas acabam sempre optando por não ter tanto capital para investir no CAPEX. Então, eles acabam optando aí nesse caminho. Então, eu acho que é uma forma aí de tentar mostrar os valores. Se você pegar o que eu falei na última pergunta, mais essa questão do CAPEX e OPEX, e fizer uma apresentação legal ali, eu acho que você consegue fazer um convencimento bacana aí da gestão. Show. É isso, Felipe. Obrigada E eu quem agradeço. pela sua palestra. Obrigada, pessoal, e vamos para as próximas. Um bom dia de Tchau, palestras tchau. para Bom todos aí. dia.